Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui no nosso encontro. Acabei de lembrar, estou aqui estudando, preparando para fazer a palestra com vocês. Lembrei que eu esqueci meu café. Ai, não peguei meu café, não peguei água. Olha, eu sem café. Quem me conhece sabe o que é um café para mim, né? Mas, enfim, boa noite. É sempre muito bom, é muito alegre estarmos juntos nessas quartas-feiras que a gente tem tido já, vamos completar um ano, né? Daqui a pouco a gente completa um ano das nossas quartas-feiras online. E a gente tem visto que no começo era, vamos ficar um mês, uma semana, já faz isso, aquilo outro, chegou a um ano e a gente continua sem uma previsão, sem um sentido de luz, assim, sem uma sensação tipo assim, não, isso pelo andar das coisas está sendo feito assim, está tudo organizado assim, tal período as coisas vão funcionar. Não. Então, quando alguém chega e fala, não, gente, daqui a 3 meses vai estar tudo bem, está falando por falar, porque não tem nem material, não tem índice, não tem nada nem para fazer um tipo de projeção como essa, já que a lei da vida nos diz que o que plantamos, colhemos. Como a gente continua plantando exatamente igual ao que plantávamos antes e que foi causa estrutural do que estamos vivendo hoje, dificilmente as coisas irão se modificar se a gente não mudar a nossa forma de viver, o nosso comportamento e, fundamentalmente, a nossa forma de pensar. Então, assim, a colheita ainda é essa safra anterior, né? A gente ainda não plantou e ainda não estamos colhendo, né? E está difícil fazer a projeção dessa colheita, uma vez que o que se plantou é o que vinha se plantando há de sempre lá no nosso passado. Então, provavelmente, as condições de uma mudança positiva à frente, ainda há que se fazer pensar sobre isso, porque a semente que colocamos no solo o ano passado inteiro foi igual a que colocamos no solo no ano retrasado, no ano anterior, no nosso passado por aí, né? Então, é isso. Bom, os nossos tratamentos à distância continuam, os nossos atendimentos a todos que nos pedem, continuamos, e temos tido, com a graça do bom Deus, bons resultados no atendimento desse tratamento à distância, no que tange as questões físicas e no que tange as questões espirituais. Porque as doenças paralelas à pandemia do vírus, elas são muito grandes, muito expressivas e estão derrubando as pessoas, que é a ansiedade, a depressão, o desânimo, a desesperança. Então, tudo isso são doenças psíquicas estabelecidas, muitas agravadas, outras estabelecidas em função, na condição consequente dessa pandemia, né? Então, os tratamentos espirituais estão, né, em todas as linhas, ou seja, estamos trabalhando em todos os sentidos para atender as pessoas que necessitam. Hoje, nós vamos falar em cima, eu sei que os médicos vão ouvir que ela tomou um susto, em cima de uma mensagem que recebemos essa semana do mentor da nossa casa. Mas, apesar de ser uma mensagem, viu, gente, que aparentemente ela é forte, ela é muito forte, porque os mentores hoje não ficam dando recadinho de 3 frasezinhas, olha, não, eles estão tendo que entrar nas condições mais intensas, porque urge chacoalharmos, né? A gente precisa ser colocado no liquidificador. Então, a humanidade da Terra precisa entrar no liquidificador para poder bater, para chacoalhar, para ver se acorda. Então, a mensagem, ela, assim, no primeiro momento, quando se lê, ela é uma mensagem muito forte,
dá um chacoalhar em nós, mas ela é uma mensagem de esperança. É incrível como é uma mensagem de esperança nessa estrutura tão séria que ele nos colocou. A mensagem, ela pertence ao evangelho que diz: ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Então, toda ela se resume, nós vamos ver, no princípio: ajuda-te para que o céu possa ajudar. Ajuda-te, humanidade, faça a sua parte para que nós também possamos fazer a nossa parte em ajudar a todos. Eu vou ler um pedacinho que está lá no capítulo 25 do Evangelho: buscai e encontrareis, no item 5 do ajuda-te, que o céu te ajudará, que Kardec, com os espíritos, nos dizem assim: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus, ajuda-te, que o céu te ajudará, significam: pedi a luz que vos ilumine o caminho, e elas vos será concedida. Rogai forças para resistir ao mal, e as obtereis. Suplicai a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias, eles vos servirão de guias. Rogai bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à vossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor, confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que vos sofredes serão a punição do vosso orgulho. Esse é o sentido das palavras: buscai e encontrarei, batei e vos abrirá, ajuda-te, que o céu te ajudará. Vou ler depois, ao final, de novo, essa mensagem para vocês entenderem bem dentro da mensagem que o nosso mentor nos trouxe. Logo aí na mensagem de Jesus e Kardec, os espíritos, entra a seguinte questão: a ajuda do céu começa com a ajuda de nós conosco mesmo, quando nos conhecemos como somos, entendendo o que fazemos, como fazemos, qual o propósito das nossas ações, o que queremos com isso, aonde queremos chegar com as ações que temos, com os pensamentos que emitimos, e diante disso é que da análise das nossas vibrações íntimas, o céu poderá interferir, ou seja, os mentores, os guias, os anjos superiores conseguirão vir até nós e nos trazer os elementos que temos em nós, mas nos farão ver a potência desses elementos que o espírito tem e que com isso ele pode transformar. Então, quando a gente diz: quando estiveres numa situação difícil, de dor, de desespero, tenha como primeira atitude a prece. E a segunda atitude: comece a ver dentro de você a causa da situação que você se encontra. Tente ver aonde ela se estabeleceu, não é? Em você, porque é muito fácil ver quando ela se estabelece fora de nós, que nunca é fora de nós. O de fora de nós já é reflexo daquilo que estabeleceu dentro de nós, né? Então, se nós nos colocarmos numa vibração superior, numa vibração amorosa, numa vibração humilde, numa vibração
de empatia com o mundo espiritual, eles, ou seja, o mundo espiritual, que são os nossos mentores, os nossos guias, os nossos amigos na espiritualidade, os enviados missionários do Cristo Jesus, que estão aí para nos ajudar nessas formatações variadas, poderão se aproximar de nós, ou seja, eles terão condição vibratória para chegar até nós. Se nós nos mantivermos no ativo do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa vaidade, da nossa falta de indulgência, da nossa falta de empatia com o mundo, mantendo-nos nessa vibração do orgulho, do egoísmo, do egocentrismo, etc., dificilmente eles encontrarão canal, condição vibratória de chegar em nós. E assim, como que eles vão nos ajudar? Como que poderão penetrar no nosso campo mental para nos trazer, através da intuição, da inspiração, né, da palavra amiga, um conselho, um consolo e, muitas vezes, na grande maioria das vezes, também mostrando o caminho a seguir. Então, esse sentido do ajuda-te, que o céu te ajudará, é como funciona a estrutura. Não adianta, eu não quero saber, eu quero ter ajuda. Não adianta, porque não é assim que a coisa funciona, né? Então, isso é uma estrutura, tá? Como uma máquina que tem uma estrutura, que entra algo aqui, se processa para sair algo aqui. Não adianta interferir no meio e fazer errado, porque não vai dar o resultado que você quer, né? Então, a essa estrutura de comunicação do homem encarnado com os desencarnados, tá? Seja em que níveis forem, se dão pelas vibrações que nós emitimos. E se nós emitimos vibrações rastaqueras lá embaixo, do orgulho, da vaidade, do ódio, né, da indiferença e etc., da maldade, são esses que vão se aproximar de nós. São esses espíritos que entrarão no nosso campo, na psicosfera do nosso campo vibracional. Agora, se nós mantivermos o nosso padrão, reconhecendo-nos, sabendo-nos como somos, das nossas condições, não é? Que aqui não tem um ser humano que não seja dotado de orgulho, de vaidade, etc. O problema não é se ele tem ou se ele não tem. Ter, todo mundo tem. A questão é o quanto que isso governa a tua vida, o quanto que isso está, a quantidade, o percentual disso na base das suas ações e dos seus pensamentos, né? Então, levando esse sentido para a situação atual, que as pessoas já chegaram no seu limite, a gente tem que buscar entender por que as coisas estão assim, né? E aí ficam muitas pessoas falando, ou no sentido, não, isso é a corrigenda divina, a gente vai ter que passar, então vamos embora passar, já que tem que morrer, morre logo todo mundo para acabar isso, né? A justificativa do mal, então eu aceito o mal, eu amplio o mal, porque ele tem uma justificativa para isso, ou a pessoa entra na lamúria, meu Deus, isso não vai acabar, socorro, etc., e entra naquela vibração que levam às doenças psíquicas, como a gente falou aqui no começo, da depressão, da ansiedade, né? E da falta a pessoa entra num processo íntimo, quase que vai se desligando do que está em torno para não se deixar absorver por aquilo. Então, precisa a espiritualidade vir dar uma chacoalhada na gente, né? Dar opa, vamos lá, o que está acontecendo, né? As pessoas precisam reagir, mas não reagir por reagir, mas reagir correto, reagir da maneira certa, reagir pelo princípio certo, reagir pelo caminho que tem que ser. Então,
a mensagem fala isso, né? Eu não vou ler literalmente, porque ele tem uma forma de falar muito específica, mas a gente vai indo. Ele diz que temos que rezar muito, muito. O momento pede muita oração, porque os desafios desse momento são grandes, e de todos, de toda a humanidade, ou seja, o desafio não é do Zezinho, do Guinho e do Luizinho, o desafio de todos nós, tá? Aí, assim, embora alguns estejam numa situação um pouco mais confortável, né? Embora alguns estejam numa situação mais confortável, dentro do todo, por exemplo, ou já estão vacinados, ou se sentem numa situação que não estão sendo colocados em risco, etc., tá? A situação é do humano na Terra, não é de um ou outro específico. A gente pode não ter, por exemplo, não se contaminar, não ir a óbito, mas não quer dizer que a gente não esteja como agente participante desse processo, tá? E ele vai então, até explicar isso aí, tá? Bom, que embora alguns... O risco é alto, ele está mais alto ainda nesse momento, mais difícil ainda do que quando começou. Então, hoje, aí ele faz a comparação dizendo assim, quando começou, é como se a humanidade tivesse tomado um choque de 110 volts, chacoalhou. Bomba, vamos agora mudar, a gente precisa se mexer para sair dessa situação, né? Agora o choque veio de 220. E aí ele fala, e vamos ter que rezar e nos preparar, eles, espíritos, para que nós, encarnados na Terra, não permitamos que isso aumente mais. Aí fica difícil de entender, mas peraí, isso aí dá permissão nossa? Aí é que a gente vai entender que sim, tá? Ter passado de 110 para 220 é consequência de como nós vivenciamos, a forma como nós lidamos com essa pandemia no ano passado, tá? Exatamente isso. Aí ele fala algo que é muito interessante. Então, assim, se ela aumentou, como se fosse um choque, que era de 110, passou para 220, né? É sinal de quê? E já que a gente sabe que a pandemia é uma corrigenda, ou seja, a humanidade está passando por um processo de corrigenda, de corrigenda em conjunto, ou seja, todos nós estamos inseridos no mesmo processo para provocar em cada um, embora o processo seja democrático a todos, cada um tem uma razão de enfrentar isso. Cada um tem um senão de enfrentar isso, no sentido de que cada um tem a sua corrigenda individual, não é? No fato de porque cada um tem a sua individualidade e processa a vida de maneira muito própria. Então, cada um vai saber para si, é isso que estão dizendo, para si, qual é essa corrigenda, para que está servindo passar por isso tudo, tá? É para ficar igual que estava, tem algo a fazer, já fez a sua viagem ao seu interior para buscar ali razões, elementos, etc., que possam estar sendo para você aquilo que você precisa avaliar e transformar, né? Então, assim, como tem as corrigendas individuais pela lei de ação e reação, nós estamos vivendo uma corrigenda conjunta também pela lei de ação e reação. Só que para cada um ela tem um sentido, tá? Aí ele fala assim, por que é difícil para eles entender a possibilidade dela piorar, né? Porque não há entendimento para que essa dor aumente no futuro. Não tem sentido mais isso, né? Não tem sentido, não tem compreensão a gente não estar aprendendo com o que está vivenciando e isso precisar ser intensificado. Entra naquela questão, né, que a gente fala que
está escrita no Evangelho o tempo todo, que quando a gente perde a primeira oportunidade, a vida passa, troca-se os processos, troca as reencarnações, você vai enfrentar a segunda oportunidade, ela vem sempre agregada de situações mais complexas, de situações mais difíceis. Às vezes, na própria existência, numa mesma existência, você perde a primeira oportunidade, vem a segunda, que já vem agregado com a consequência da sua ação de ter perdido a primeira, e ela já vem com outros elementos, às vezes a pessoa perde até a segunda, mas aí vem a terceira, com toda essa agregação, ela vai piorando, ela vai intensificando, ela vai ficando mais difícil, né? Então, o que ele está falando é o seguinte, gente, já não está difícil o suficiente? Precisa piorar? Quer dizer, por que a preocupação é, se ele está falando isso, é que de alguma forma isso está sinalizado em algum lugar, aí na psicosfera, né, na psicosfera da Terra. Por que está sinalizado isso? É o que ele fala, ele compara isso a uma carnificina. Qual o sentido de uma carnificina? Nenhum, né? Ninguém está aqui, isso aqui não está aqui para poder detonar todo mundo, sair fazendo. Não, isso aqui está para educar, para nos dar um elemento que nós possamos melhorar, né? Então, não tem sentido nenhum uma carnificina. Ele usa esse termo no sentido de fazer a gente como um exemplo, né? Quer dizer, vai chegar aonde? Aonde precisa ir para aprender? Então, a pergunta que estamos fazendo é: humanos da Terra encarnados, até onde isso precisa ir para se aprender? Essa dor precisa ir até onde? Não está sendo suficiente ainda? Precisa aumentar quanto mais, né? Aí ele fala, não se vê sentido nisso, não se vê compreensão para isso, né? Aí ele fala, sim, explicamos que tudo tem uma razão e dentro dos processos educativos chegou-se aonde está agora, né? Então, a criança foi lá, o jovem, o adolescente, repetiu o primeiro ano, né, digamos assim, do ensino médio, né? Ele vai ter que fazer de novo. É muito mais difícil, porque ele vai estar numa turma diferente, ele vai ser o cara, provavelmente a pessoa mais velha da turma, vai ter dificuldade no convívio, no relacionamento. Então, o processo educativo que ele está passando na segunda oportunidade é muito mais chato. Se ele tivesse se esforçado um pouco mais, tivesse se atentado para suas dificuldades e tivesse buscado atender e corrigir as suas dificuldades, talvez ele tivesse passado de ano, né? Então, ele está dizendo isso, né? Que tem uma razão disso tudo está acontecendo dentro dos processos educativos. Mas chegou o ponto que chegou. Mas ele fala assim, mas também não adianta se a dor não é suficiente. E aí, cada vez aumenta mais. Olha o tal do choque, era 110, 220, vai para onde, né? Aí vai ter que dar dando aquelas apertadinhas no processo para ver se a dor aumentando, a pessoa vai chacoalhar. As pessoas vão, de fato, se modificarem. Porque isso é a era da transformação. E quando se fala era da transformação, as pessoas acham que o planeta vai se transformar, a gente vai ficar sentado assistindo a esse reality show planetário. Não, não é isso, né? O planeta se transforma da nossa transformação íntima. Então, nós estamos no momento de transformação. Nós somos a transformação planetária. Nós somos aquele que precisa transformar-se e ser agente da transformação do todo. Então, se a gente não se transforma, não aprende com os processos, eles vão ser cada vez mais complicados. E, sendo mais complicados, gera consequências mais difíceis. É isso que ele está falando, tá? Aí ele fala, se a dor não é suficiente, vai aumentando. E à medida que vai aumentando, aqui que entra um alerta sério. E à medida que vai aumentando, vai se criando a tolerância. E aí não faz efeito. Ora, que nem tomar antibiótico. Tomou antibiótico porque está com a dor na ponta do pé, aí daqui a pouco tem uma infecção grave,
não tem antibiótico que dê conta, né? Então, vai ter que ser sempre aumentando, porque você criou tolerância àquele medicamento. Então, ele está dizendo assim, que nós estamos criando tolerância à situação. E aqui, o recado é, o que ele está dizendo por intolerância, né? Cria-se tolerância e não faz efeito. Aí ele pergunta, o que será necessário ser feito? O que ele está falando sobre tolerância, nesse sentido, né, que a carcaça humana criou tolerância, ele está dizendo no sentido que está faltando o quê? É tolerância física? O ser humano ganhou tolerância física? Não. Aliás, pelo contrário, vamos ter que ganhar essa resistência física. Não é tolerância nesse sentido que ele está falando. A tolerância é sinônimo aqui, no sentido, porque ele está falando a questão moral, é no sentido de falta de compaixão, falta de empatia. Então, enquanto, por mais que a dor venha, vai aumentando a dor, enquanto você não criar a compaixão por você e pelo seu próximo, não criar empatia com o mundo que sofre, que chora, que sangra, nós não estamos efetivamente fazendo a transformação necessária em nós. Então, a tolerância que ele fala é a nossa falta de compaixão, a falta de empatia, como a gente está vendo aí muitas e muitas pessoas nessa situação, né? Não estão nem aí se morre gente, ainda dizem que é mentira, né? Então, tipo assim, é a falta absoluta, né, do desdém à dor de uma humanidade inteira, a dor que está sangrando hoje os corações humanos, né? Aí ele continua, né? Há que chegar o momento em que tal ordem será o processo, isso será uma carnificina. Então, assim, vai aumentar mais, vai ter que morrer quantos mais, né? Vai ter que acontecer quanta coisa ruim à frente para poder a pessoa poder entender o que está acontecendo, né? Aí ele fala, o pai não quer isso, nós não queremos isso, não precisa ir a esse ponto, né? Porque não é desse jeito que as coisas se resolverão, né? Ele diz assim, o processo tem que ser de autoentendimento, né? Então, a gente precisa, aí que ele fala, entender o que está acontecendo, entendendo isso em nós, entendendo-nos e projetando esse entendimento, de entendimento de suas fragilidades humanas. Então, assim, se nós começarmos a ver como muitas pessoas estão, gente, eu não sei se vocês recebem essas informações, se as pessoas falam isso para vocês, mas eu recebo demais informações de pessoas que dizem isso. Eu não sei se eu chego no final do ano. Mas, gente, isso é loucura, quer dizer, pensam bem a coisa. As pessoas estão tão desesperadas, apavoradas já, que as pessoas já, assim, se eu acordar amanhã, tá ótimo. Se eu chegar no final do mês sem pegar esse troço e morrer desse troço, tá ótimo, né? Então, a coisa tá desse jeito, né? Aí que ele fala do entendimento das nossas fragilidades. É lógico, o sentido de finitude precisou ficar tão grotesco para poder chacoalhar, porque não estava chacoalhando. A gente estava indo num ponto que o orgulho é tal, a vaidade é tal, que nada chacoalhava. Então, precisou que esse sentido de finitude ficasse de forma... Ou seja, hoje, todos nós estamos vivenciando e nos sentindo como se fosse pacientes de uma doença terminal. A gente sabe que vai dar aquele negócio à frente, mas não sabe quando, né? Então, um paciente de uma doença terminal que sabe da sua finitude, ele ele projeta tudo para 2 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? É esse sentimento. Bom, aí segue ele. Enquanto não houver o valor daquele vivo que está ao seu lado, o seu próximo, onde que isso vai? Quer dizer, enquanto a gente não entender
que o outro, que o valor vida do outro é igual ao nosso valor vida, que da mesma forma que a gente protege o nosso valor vida, devemos proteger o valor vida do outro, ou ainda, como muitas pessoas que nem o seu próprio valor vida reconhecem e se colocam em risco e colocam outros em risco, achando que isso tudo é balela, é mentira, é fake news, então ele não consegue desenvolver esse valor vida nele mesmo, tá? Aí ele fala, já estamos em 220, vai onde, né? Vai onde? Será, de fato, tão necessário que em cada família, às vezes, numa família, 2, 3, 4 óbitos em pouco tempo, o sofrimento sem saber se vai sobreviver ou não, olha aí o que a gente falou, tá? Então, o ser humano está assim, será que vai ser preciso isso? Ter um número alto de óbitos dentro das mesmas famílias, dentro de todas as famílias, de todos os conhecidos, de todo mundo, né? Esse sentimento precisa que as pessoas vivam hoje com essa sensação que são pacientes de uma doença terminal. Aí ele fala que essas pessoas que nós estamos como pessoas semi-mortas que andam pela rua perambulando e não sabem aonde vão. Então, assim, né, o ser humano que não desenvolveu ainda a empatia e a compaixão, ou seja, aquele que está se tornando tolerante, né, piora, vem outra onda, a coisa piora, ele continua como se nada houvesse, não está nem aí, só está se queixando se seu dinheiro está menor ou maior, não está nem aí, faz festinha clandestina, faz isso, aquilo, outro. Esse ser humano, tá? Ele está como ele fala assim, como um semi-morto. Ele é um semi-morto, andando por aí, tá? Em vários sentidos poderíamos até interpretar isso, né? Semi-morto em que sentido? Né? Um sentido, sim. Semi-morto, se ele se põe a risco, semi-morto, porque para ele a chance né, desse processo é muito maior. Bom, mas aí ele segue assim, o psiquismo, isso que doeu, o psiquismo está morto. É como uma carcaça material vazia, é como se uma carcaça material vazia perambulasse por aí, tá? Ele não fala por aí, ele fala perambulasse sozinha pelas ruas. Esse é o retrato que vemos da humanidade hoje. Por um lado, isso foi legal, centenas, milhares de seres humanos brigando pela vida, fazendo tudo o que pode, o que não pode, o que tem e o que não tem, se não tem, pede ao lado o que tem para fazer um trabalho de ajuda ao próximo, não importa qual trabalho, mas se é útil ao próximo, é o trabalho que tem que ser, mas, por outro, são as carcaças andantes, são carcaças onde o psiquismo acabou, quase que um desencarne em um outro desencarne, né? A morte na morte. Bom, então se pergunta, até onde vai isso? Na realidade, ele está nos respondendo, porque todo mundo fica perguntando para o plano espiritual, até onde isso vai? Ele está jogando a resposta para nós, até onde vai? Quem vai decidir isso não somos nós, são vocês, né? Então, até onde vai? Até onde vocês querem que vá, né? E eles, assim, ainda há aqueles que justificam isso. Não é necessário, né? Não é necessário. Querem justificar, né? Até porque tem uma interpretação muito equivocada, que foi mal colocada, ou mal interpretada intencionalmente quanto a isso, né? Que tudo que está acontecendo se justifica porque isso tem que ser. Não é assim, a gente já cansou de falar, né? Mal não se justifica, né? Mal se combate. Ele pode ser necessário, mas não precisa se justificar. Aí ele fala isso, justificar o quê, né?
É necessário esse susto, é necessário a transformação, mas não a carnificina. Olha só, é necessário o susto, é necessária a transformação, mas não a carnificina. Então, todos esses que hoje são recolhidos em tratamento, né, que é o que estão recebendo intensamente muito mais, porque estão chegando lá em situação muito pior, né? Bom, aí fala assim, tristeza. Aumento dessa dor. Quem procura, encontra. E não há, aí olha aqui, olha lá o que está no Evangelho. E não há mentor, guardião, que tem conseguido interferência para impedir isso. Né? Então, assim, eles não estão conseguindo chegar em nós para nos ajudar a impedir isso. E também eles sozinhos não têm como impedir. Proteção, autoproteção, é somente o que pedimos. Então, que as pessoas se protejam e protejam aqueles que estão com ela, porque é só o que eles pedem, tá? Para que possamos ajudar. Senão, não tem como ajudar, né? Aí volta ali ao que está no Evangelho de Jesus, falado por Jesus há mais de 2000 anos atrás, né? Ajuda-te, que o céu vai te ajudar. Então, transforme, saia do seu orgulho, perceba toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, sim, como uma corrigenda, mas uma corrigenda e não um castigo punitivo. Então, nós estamos querendo que chegue num castigo punitivo, porque nós não conseguimos ainda aprender pelo amor, né? Se a gente estivesse aprendendo, aproveitando o momento da dor para aprender pelo amor, ou seja, vamos ajudar-nos e ajudar ao próximo para que tudo isso se resolva, transformando-nos em seres humanos melhores, nesse aprendizado, trazendo a dor, transformando a dor no amor, não passava de 110 para 220. E agora eles estão pedindo, por favor, não passe de 220 para mais à frente, né? Façam valer a pena a corrigenda, façam valer a pena toda essa dor, tudo isso que a humanidade está vivendo. É isso, é um grito de pedido que eles estão dando. Na realidade, é uma esperança, está dizendo assim, há luz no fim do túnel? Há, mas ela só depende de você. Não depende deles, não depende de Deus, não depende da espiritualidade superior. Depende de você, depende de cada um de nós, né? Então, essa é a esperança. Se eles dizem que nós podemos resolver, então vamos resolver, né? Vamos, de uma vez por todas, resolver, desenvolvendo a compaixão, a empatia, sentindo a dor do nosso próximo, transformando o momento de dor em amor. E aí sim, vencermos a nós mesmos. Porque quando vencermos a epidemia, teremos vencido a nós mesmos. A epidemia é só a materialização do mal que ainda há em nós. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixemos cair em tentação. Livrai-nos, ó Pai, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Livrai-nos, sim, do mal que somos nós. Ajude-nos, ajude-nos, porque nós estamos dispostos a nos ajudar.
Que assim seja. Beijo, meus amores. Estendi um pouquinho hoje, mas não podia ser diferente. Beijos, amados. Até quarta-feira, se Deus quiser.